Lucas 7:36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Ela se colocou atrás de Jesus, nos seus pés, e chorando começou a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Depois, essa mulher enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, beijou os pés de Jesus e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando uma pessoa, e ele saberia que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse para ele assim: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar a dívida, não tinha como pagar o credor. Por isso, o credor perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dessa mulher lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: mulher, seus pecados são perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Querido Deus, dá-nos da Tua graça agora que vamos meditar esses próximos minutos. Orienta-nos, guia-nos, fala ao nosso coração, toca-nos, porque nós precisamos de Ti. Que cada pessoa que veio de diferentes pontos da cidade de São Paulo saia daqui hoje com aquela sensação de que Deus falou ao seu coração. Só Tu podes personalizar aquilo que eu digo de uma maneira tão geral, para que a pessoa sinta que essa mensagem é dirigida a ela. Pois eu te peço para a glória do Senhor. Amém.
É muito interessante que as poucas vezes que a Bíblia fala de Jesus em algum evento social, deu problema. Algum tipo de problema. Na festa do casamento, faltou vinho. Na casa de Simão, esse fariseu que eu acabo de ler a história, teve uma situação difícil, complicada. E parece que Lucas, o evangelista, tem um interesse muito particular de colocar dois personagens, um diante do outro, como que espelhados, um espelho do outro, com vastas diferenças entre eles, para que fique bem claro quem é quem nessa história. Ela não tem nome, ele tem. Ele se chama Simão. Porque numa sociedade patriarcal, as mulheres, principalmente aquelas que são rotuladas, estigmatizadas de pecadoras, elas não têm nome. Mas ele tem nome, ele se chama Simão. Alguns já especularam se essa mulher aqui é a Maria Madalena. Aquela Maria Madalena de quem Jesus expulsou os 7 demônios. Outros dizem que ela é a Maria, irmã de Lázaro, a Maria de Betânia. Mas nós não sabemos quem é essa mulher. Ela é uma anônima. Tudo que se falar sobre ela é especulação. Porque o que nós sabemos dela, dessa mulher, é como ela se comportou naquela refeição, ponto final. Nós não sabemos mais nada, nós não sabemos de onde ela vem. Nós não sabemos qual a sua história de vida e por que numa reunião de gente sisuda, de gente pura, essa mulher foi considerada uma pecadora. Mas nós sabemos de uma coisa, essa mulher é uma das pessoas da Bíblia que a gente fica pasmo diante da sua grandeza e da sua beleza. Quem é essa mulher? Essa mulher é uma intrusa. Porque ela entra numa festa de casamento, ou numa festa, um banquete, não é um casamento, é um banquete, uma refeição, um jantar, sem ser convidada. Uma intrusa que não foi convidada. Uma mulher que não constava na lista dos convidados, dos bem-vindos, dos bem-recebidos. Porque como que uma mulher que só sabe pecar seria bem-vinda na casa de um fariseu? Como? Quem na casa de um fariseu estenderia o tapete vermelho para uma mulher que carrega na testa o estigma, que carrega na testa a etiqueta que alguém pregou de que ela é pecadora? Essa mulher é uma leprosa social. A lepra, no Antigo Testamento, era uma doença que representava, era uma metáfora do pecado. E essa mulher é uma leprosa social. Ninguém quer nada com ela. Ela não é bem-vinda, ela não é benquista. Caso ela tocasse no Simão, o dono da festa, que convidou Jesus, se ela encostasse nele, eu acho que ele sacudiria a mão dela como quem sacode uma víbora. Cheio de escrúpulos,
cheio de medos. Mas é interessante que Jesus foi convidado para essa festa. Ele estava lá. Mas no desenrolar do relato, da narrativa de Lucas, fica bem claro que Jesus também não era bem-vindo. Porque a presença de Jesus neste jantar também causava um certo desconforto. Como que a gente sabe o certo desconforto da presença de Jesus nesse jantar? Porque ele foi friamente recebido. Jesus foi recebido de uma maneira fria, não afetuosa. É como receber um parente na sua casa que você não estava esperando. Sabe aquele parente que vem na época das férias e que você não queria que ele estivesse lá? E aí você fala assim com o canto da boca para sua mulher: o que ele está fazendo aqui? Não é bem-vindo. Tá bom, fica aí um pouco, mas não é bem-vindo. Jesus está lá, mas ele está mais tolerado do que querido. E lembrem-se que muitas vezes Deus na nossa vida é mais tolerado do que querido. A gente aguenta Deus, porque afinal de contas foi dito a nós que se a gente não andar com Ele, a gente vai para o inferno. E eu nunca vou esquecer, e já repeti aqui 200 vezes nos cultos da Bethesda, uma conversa que eu tive com uma adolescente, filha de uma senhora da Bethesda, que eu fui conversar. Era uma menina, adolescente, tinha 13, 14 anos de idade. E a mãe pediu muito que eu conversasse com a filha, que ela estava num tempo de rebelião. E eu fui conversar com a menina e eu nunca mais esqueci quando essa menina olhou para mim na minha cara e disse assim: pastor, eu odeio ter que amar a Deus. Eu odeio ter que amar a Deus. E eu acho que esse é o sentimento. Eu odeio ter que ter Jesus aqui. Mas, afinal de contas, se a gente não recebe Ele, era esse o sentimento que havia na casa de Simão, o fariseu. Bem, dependendo do rigor daquele grupo que recebeu essa mulher, qual era o pecado dela? Dependendo do rigor do grupo, qual era o pecado dessa mulher? Qual pecado você grudaria na testa de alguém para considerar essa pessoa uma pecadora? Qual? O texto não diz. Mas nós que somos moralistas já adivinhamos, era um pecado sexual. Porque esses são os mais fáceis da gente discriminar. E principalmente naquela sociedade em relação à mulher. Ela é uma adúltera. E é interessante que esta adúltera, que grudaram uma etiqueta na testa dela de que ela era pecadora, por algum motivo, que nós também não sabemos qual, como, onde, ouviu alguma coisa ou dos lábios de Jesus, ou alguém contou a ela a respeito de Jesus. Nós não sabemos se ela estava no Sermão do Monte. Nós não sabemos se ela topou com Jesus no meio da rua. Se ela ouviu Jesus falar em um pequeno grupo, nós não sabemos. Ou se alguém foi na casa dessa mulher e falou: mulher, existe alguém que ama você e vai amar você, além dos rótulos, além das etiquetas, além dos estigmas. Alguém que vai amar você, mesmo num ambiente esquisito. Alguém vai amar você, mesmo num ambiente
moralista. Alguém vai amar você, mesmo num ambiente religioso puro. Alguém vai amar você. E essa mulher, ou ela ouviu Jesus pregar isso, ou alguém falou para ela. Essa mulher foi e comprou um vaso de alabastro, comprou um vaso de perfume, e sorrateiramente, sem ser convidada, entrou pelos fundos. Jesus estava sentado nessas mesas baixas da cultura judaica de então, com os pés para trás, sentado talvez num tapete, com os pés para trás, e por detrás, ela derramou o perfume nos pés de Jesus e começou a chorar. E ela chorava, e com as lágrimas ela lavava os pés de Jesus, e com o cabelo, talvez constrangida, de estar melando os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela enxugava os pés de Jesus. E Simão foi quando ele se manifestou interiormente, com uma atitude tão ostensivamente bronca, tão ostensivamente religiosa. Falou: se esse homem soubesse que mulher é essa que está tocando os pés dele, se ele fosse profeta, se ele fosse de Deus, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus disse: Simão olhou para Jesus e disse: eu tenho uma historinha para te contar, uma parábola. Como era muito comum também na cultura judaica, contar histórias. Ainda é. Jesus disse: olha, deixa eu contar uma história. Um homem era um credor, era um agiota, era um emprestador de dinheiro, e ele emprestou dinheiro para 2 tipos de pessoas. Para um ele emprestou 500, e para outro ele emprestou uma quantia bem menor, 50. Nem o que pediu emprestado 500 e nem o que pediu emprestado 50 tiveram condições de pagar de volta. E o credor, o dono da banca, que emprestou o dinheiro, soube que nenhum nem o outro tinha condições de pagar. E ele perdoou os 2. Perdoou o que devia 500 e perdoou o que devia 50. Qual dos 2 você acha que vai amar mais o credor, o dono da banca? E Simão, sem saber que estava condenando a si mesmo, disse: eu julgo que aquele que teve a maior dívida perdoada. E Jesus disse: deixa eu te falar uma coisa, Simão. Eu entrei aqui na sua casa e você não fez nada além do estritamente necessário. Vê essa mulher? Eu entrei aqui nessa casa e ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu nenhum copo d'água. Vê essa mulher? Você nem me saudou nem com um beijo. Você mal estendeu a mão e empurrando para não chegar perto. Pois essa mulher, desde que entrei aqui, ainda não parou de beijar os meus pés. Está vendo? Você não me deu óleo para eu passar sobre a minha cabeça, porque naquela cultura, quando chegava numa casa, passava o óleo por poder, clima excessivamente seco. Essa mulher não para de derramar perfume nos meus pés. Simão, deixa eu falar uma coisa para você. Você é religioso. Você é um religioso. Você acha que Deus tem muito pouco para perdoar você, porque você é religioso, e religioso acha que tem créditos com Deus. Você é o cara dos 50. Você se sente como que Deus só lhe perdoou 50, porque você faz muito para Deus. Essa mulher
Você mesmo disse que ela era pecadora, não foi? Pois é, os pecadores devem muito a Deus. E é por isso que essa mulher muito ama. Ela muito ama. E Jesus então fala uma coisa muito interessante. Os pecados dessa mulher estão perdoados porque ela muito amou. Vejam que essa mulher, frente a frente com o religioso, perde o rótulo de pecadora e ganha dos lábios de Jesus o elogio de ser uma mulher autêntica. Ela é autêntica. Talvez na festa de Simão, ela seja a única que é de verdade autêntica. Verdadeira de verdade. Por que ela é verdadeira de verdade? Porque ela mostra a cara. Ela mostra o rosto. Seu rosto não é muito bonito, mas é o rosto dela. Ela não precisa de máscara. Ela não precisa posar diante de Jesus nem de ninguém. Sim, talvez a verdade dela nem seja tão bonita, mas é a verdade dela. Em contraste com a verdade do fariseu que está caiada. Lembram que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados? Você caiou a sua verdade. Ela é uma verdade caiada. Ela é a única pessoa, talvez, naquele jantar que não precisa representar. E nós sabemos, todos nós aqui, não é novidade para ninguém, que debaixo do verniz do moralismo se escondem grandes hipócritas. Não é preciso ser muito esperto para saber que sob o manto do honestismo vivem grandes malvados. Não é preciso ser muito esperto, principalmente se for brasileiro, para saber que grandes canalhas se escondem debaixo do discurso religioso. Em sua autenticidade, essa mulher criou a sua própria liturgia. Ela criou um jeito de amar a Deus que não se encontra em nenhuma outra passagem da Bíblia. É dela. Ela foi e comprou um vaso de alabastro. Claro, para comprar um vaso de alabastro precisou uma preparação. Mas na hora de praticar a sua adoração e o seu louvor, ela foi autêntica. Essas lágrimas dessa mulher aqui não são ensaiadas. Simão é o protocolar. Simão é o ortodoxo. Ela é heterodoxa. Ela é a herege. E Simão é o canônico. Mas ele, com todos os protocolos religiosos, não conseguia ver muito em Jesus. Ele não conseguiu ver mais grandes coisas em Jesus, porque o capítulo 7 diz que, ao ver isso, o fariseu disse: se este homem fosse profeta, ele saberia quem a tocou. Ele não tem Jesus nem na conta de profeta, muito menos de filho do Deus vivo. Com toda a ortodoxia, com todo estudo que ele tem, com toda a pureza moral, com todo o farisaísmo dele, ele não consegue ver muito em Jesus. Para ele, Jesus não passa de um padre, isso é um profissional da fé, é um pastor evangélico, isso é um rabino qualquer.
é menos do que um profeta. Mas para essa mulher, Jesus era a razão do seu viver. Me deu sentido de vida. Para essa mulher, Jesus foi aquele que a amou. Deixa eu falar para você que está aqui hoje à noite. Você não precisa ser grande teólogo. Você só precisa saber que Deus ama você. Você não precisa ser ortodoxo. Basta que você saiba que você é amado e que você é amada de Deus. E Jesus diz para ele: sabe, Simão, a religião nos ensina a fazer o mínimo. A religião ensina a fazer o mínimo. Qual é o mínimo que eu tenho que fazer para ser agradável a Deus? Qual é o mínimo que eu tenho que fazer para não ir para o inferno? Qual é o mínimo que eu tenho que fazer para estar de bem com os céus e o diabo não atacar a minha casa? Qual é o mínimo que eu tenho que fazer para meus filhos não pegarem câncer? Qual é o mínimo? Eu quero saber qual é o piso, o lastro, o mínimo. Qual é a risca, porque eu quero andar em cima dela. E Jesus deixou bastante claro: Simão, você fez um jantar para mim, mas esse jantar deve ter sido para cumprir alguma exigência social. A sofisticação de tudo que aconteceu naquele jantar não conseguiu encobrir a frieza de Simão. E ficou uma lição, e uma lição muito grande. O que Deus mais valoriza em nós é a nossa sinceridade e não os nossos gestos protocolares. As etiquetas sociais, os ambientes sofisticados servem apenas para mascarar aquilo que a gente não gostaria que aparecesse sobre nós mesmos. Esse é o Simão. Você sabe, as nossas verdadeiras comoções espirituais, elas só são verdadeiras se elas não precisarem de palco. Se você precisa de palco, a sua verdade não é verdadeira. Não sou eu que digo isso, é Jesus. Quando ele disse: quando você for orar, tranca a porta do teu quarto e ora em secreto, porque Deus vê a oração em secreto. As lágrimas só valem se essas lágrimas não forem objeto de alguma vantagem. Lágrima que é só pública não é lágrima. Por isso, a diferença entre ela e todos os que estavam naquela sala, no jantar de Simão o fariseu, é que essa mulher mostra claramente para todos ali que as lágrimas dela são fruto de uma vida que ela mesma, não precisava do Simão apontar o dedo para ela não, ela sabia que ela precisava de amor. Ela não se sentia obrigada a camuflar que ela estava triste pela vida que viveu. Qual é a diferença entre ela e o fariseu? O fariseu não precisa publicar nada, ele não precisa deixar claro, ele tem que viver atrás das cortinas do seu moralismo e da sua mentira. Aí essa mulher sai da lógica religiosa com um amor extravagante. Porque todo amor é extravagante, senão não é amor. Se você ama e na lógica do seu amor tem um mínimo, você não ama. Sejam seus filhos, a sua mulher, seu amigo, o pastor da sua igreja. Se você vive na lógica do mínimo, você não ama nem a Deus, nem ao próximo, nem o seu filho, nem a sua mulher, nem seu marido, nem ninguém. Porque a lógica do amor é a lógica do máximo. Quando a gente ama, a gente quer o máximo para aquele que a gente ama. Quando a gente pensa assim, eu amo, mas eu quero o mínimo para você, isso não é amor. Isso é sovinice. Isso é avareza. Isso é mentira, isso é hipocrisia, isso é demagogia.
como é pobre. Aqui está a história de uma mulher em que Jesus deixa claro como é pobre quem ama pouco. E como é rico, como é rica quem ama muito. E aqui tem uma lição que eu quero dizer para vocês agora. Sem medo, não tenho medo de escandalizar meia dúzia de religiosos que estejam aqui no culto. E eu vou dizer, que eu não tenho medo de dizer. O pagão que se curva diante de um ídolo com sinceridade é mais bem aceito por Deus do que um religioso que se curva diante do Deus vivo com demagogia. Eu vou dizer de novo. O pagão que se curva diante de um ídolo com sinceridade é mais bem-vindo por Deus do que o religioso que se curva diante do Deus vivo com hipocrisia, com demagogia, com mentira. Simão disse, se ele soubesse que mulher é essa, se Jesus fosse profeta, ele saberia que mulher é essa. Pois deixa eu lhe dizer, Jesus sabia quem ela era. Jesus sabia bem quem essa mulher era. E ele sabia bem quem ela era, não porque Jesus tivesse prognósticos e que Jesus tivesse consciência onisciente de tudo que está acontecendo. Ele sabia quem ela era pelos atos que essa mulher pratica. Porque aquilo que a gente faz com sinceridade revela quem nós somos e nos revela diante de Deus. Quando Simão disse assim, se esse homem soubesse, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Pois Jesus sabia. Sabia pelas lágrimas que ela verteu. Mas isso não impediu Jesus de amá-la, nem um tiquinho menos. E de novo essa mulher inverte a lógica da religião. Porque toda essa narrativa perderia o sentido se Jesus não tivesse contado a parábola que ele contou dos credores, do credor e dos devedores. E nessa parábola que Jesus contou do credor e dos devedores, fica estabelecido uma relação direta entre quem ama e a consciência do pecado que tem. E aí essa mulher inverte uma lógica interessantíssima. Qual é a lógica que essa mulher inverte? A lógica da religião. Porque a religião ensina para mim e para você o seguinte, que se eu for perdoado por Deus, eu vou amar muito. Quem é muito perdoado, muito ama. E Jesus disse não, nessa mulher é o contrário. Foi o amor desmedido que ela sentiu no peito que fez ela se sentir perdoada. Foi por saber-se amada que ela se entendeu perdoada. Entenderam? Nós achamos assim, se eu tiver consciência que Deus me perdoou, aí eu vou amar Deus. Jesus disse não. Se você tiver consciência de tanto que Deus ama você, você vai se sentir perdoado. Essa é a lógica. A história que Jesus conta, não é para a gente dizer assim, eu tive 500 pecados, Jesus perdoou todos, então, graças a Deus. Não. Não é sobre o número do pecado que a gente tem, mas é da consciência que a gente tem do perdão. E essa consciência do perdão acontece numa ambiência de amor. Quanto mais amados nós somos, mais consciência nós sabemos de que o amor de Deus não contabiliza, de que o amor de Deus não leva em conta etiquetas, que o amor de Deus não leva em conta os padrões moralistas de honestismo hipócrita da sociedade. Jesus leva em conta a sinceridade com que você lida com as suas próprias inadequações, com seus próprios problemas. Se você é honesto em lidar com a sua interioridade, e só eu consigo ser honesto para lidar com a minha interioridade se eu souber que eu não vou ser chutado, que eu não vou apanhar,
Eu só poderei lidar com as minhas inadequações se eu souber que, se eu abrir essas inadequações, eu não serei chutado nem enxotado, eu serei acolhido e amado por alguém que me quer bem. E na Bíblia, e aí Jesus diz para a mulher: mulher, você muito amou, muitos seus pecados foram perdoados. Vá em paz. Vá em paz. Porque na Bíblia, paz não é ausência de problema. Paz na Bíblia é consciência do quanto que nós somos amados. Quanto mais consciência eu tenho de que sou amado, mais é possível ter paz. Quanto mais consciência eu tenho de que sou querido, acolhido, mais eu tenho consciência de que tenho paz. E aqui fica a história de uma mulher que deu rosto ao amor. Esse rosto ainda é anônimo, mas eu tenho certeza que no dia que eu chegar na eternidade, uma das pessoas que eu vou querer conhecer é essa mulher. Eu quero conhecê-la. Porque ela foi, para mim, um exemplo belíssimo de alguém que pôde dizer a seguinte frase: eu o amei porque ele me amou primeiro. Eu tive paz, porque quando eu expressei o meu amor pelo tanto que eu fui perdoada, eu fui acolhida, eu fui querida, e eu fui despedida em paz para seguir o meu caminho. Eu quero despedir você em paz hoje à noite. Mas para eu despedir você em paz hoje à noite, eu preciso que você tenha consciência de que a sua vida é amada e querida de Deus. E é nesse ambiente de amor que é possível o verdadeiro arrependimento, a verdadeira guinada de vida, a verdadeira reviravolta na sua vida. Só acontece no ambiente de acolhimento e de amor. E é nesse ambiente de acolhimento e de amor que eu quero convidar você a começar de novo. E que você hoje é bem-vindo aqui, intruso e intrusa. Você foi bem-vindo na casa dos fariseus, para que você possa sair daqui em paz, com Deus, com Jesus, com a sua vida restaurada em Deus.